Vamos concordar que a gestão do Lula surpreende até o mais pessimista dos brasileiros. Todos sabiam que a reeleição do ex-presidiário seria uma tragédia no aspecto econômico, uma tragédia no aspecto da moral, no aspecto dos costumes. Seria inclusive uma tragédia no aspecto da política mundial e da própria confiança no judiciário brasileiro, no sistema carcerário brasileiro. A gente sabia que seria uma completa esculhambação com o aparelhamento da polícia, da máquina federal, com o aparelhamento do judiciário. A gente sabia que haveria um mar de corrupção. A gente sabia, inclusive, que a imagem do Brasil seria colocada em xeque perante as principais potências sérias do mundo e que seria um governo voltado para o alinhamento ideológico com ditaduras socialistas como Cuba, como Venezuela, ditaduras africanas, como aquelas que o PT, inclusive, já mandou o dinheiro. O que a gente não imaginava é que o Brasil se tornaria um pária mundial sob a tutela do petista. O primeiro ponto é que o Lula não aparenta estar muito preocupado com a gestão. Ele não é um presidente preocupado em presidir. Já conduziu o país por 2 mandatos, já elegeu o poste, a anta que ele colocou como sucessora, Dilma Rousseff, e agora volta para se consagrar como presidente para o 3º mandato dele como pessoa, mas a 5ª eleição que ele sai vitorioso à presidência da República, considerando as 2 da Dilma. E nesse mandato, a grande preocupação dele é curtir uma lua de mel permanente com a Janja e curtir de todos os privilégios, todas as regalias que a presidência lhe dá. Segurança, motorista, viagens pagas, altíssima classe no avião presidencial, as melhores suítes do mundo para ele não deixar a lua de mel. E na farra que ele resolveu fazer com a primeira-dama pelo Egito, nós imaginávamos que seria apenas a 11ª praga chegando naquele local, que talvez roubassem o nariz da esfinge ou até mesmo uma pirâmide. O que a gente não imaginava é que aquela viagem do Lula ao Egito exporia as vísceras nazistas, as vísceras antissemitas do petista na presidência da República. O Lula, em um gesto que ele já vem fazendo consequentemente, dia após dia, a grupos terroristas, a sua sinalização ao Hamas, a sua sinalização à Rússia, a forma como ele se alia ao lado errado da história, veio à tona com um discurso completamente desarrazoado. Um discurso que desrespeita todas as vítimas do Holocausto. Um discurso que desrespeita todos os cidadãos de Israel, mas que desrespeita principalmente todos os judeus brasileiros, que viram a sua memória, a memória dos seus antepassados, maculada por um incompetente, por um presidente estúpido, que não tem conhecimento, não tem estudos, não sabe nada da história, e coloca a vida de milhões de judeus na vala comum, ao lado de um grupo terrorista que ousou bombardear Israel. Eu vou deixar os adjetivos de lado e fique você com a fala desse infeliz que, infelizmente, é o presidente do Brasil. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Naturalmente, isso é repugnante. Isso merece toda a repulsa. Isso merece todos os adjetivos que me vêm à boca e que, infelizmente, eu não falo pelo receio de sofrer uma retaliação judicial. É claro que o Lula adota uma postura repugnante e ele tem esse hábito de fazer comparações esdrúxulas e minorar tudo. Só que ele está defendendo um grupo terrorista, um grupo que persegue cristãos, um grupo que mata crianças, que coloca crianças como escudo, um grupo que se apoderou de uma região para tomar conta dela e ousou bombardear um Estado, aferir a soberania de um Estado reconhecido pela ONU. Um grupo que sequer é reconhecido por muitos outros países sérios. O Lula resolveu se aliar ao Hamas e, naturalmente, jogou o país no limbo. A repercussão foi negativa. De imediato, o primeiro-ministro israelense repudiou a fala do Lula com a necessária repulsa. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Isso é escatológico. Então, naturalmente, Israel declarou Lula persona não grata. אני רוצה לומר לך כאן, שהדברים שאמר נשיא ברזיל לולה, כאשר השווה בין המלחמה הצודקת
של מדינת ישראל נגד החמאס, שרצח וטבח יהודים, לבין היטלר והנאצים, היא בושה וחרפה, והיא התקפה אנטישמית חמורה על העם היהודי במדינת ישראל, ואני מבקש למסור לנשיא, ובשמי ובשם אזרחי מדינת ישראל, שאנחנו לא נסלח, והוא אישיות בלתי רצויה במדינת ישראל, כל עוד הוא לא יחזור בו מדבריו ויתנצל על הדברים. Só que a coisa não para por aí. O Lula precisava de uma reprimenda à altura. Afinal de contas, o primeiro-ministro de Israel não pode ceder a um arrobo como esse, que coloca a história do mundo, que coloca o Holocausto em simplesmente uma cova rasa. Isso é inaceitável. Ele colocou a vítima do Holocausto no mesmo patamar de Hitler, aquele que praticou o Holocausto. Ou seja, o Lula não é uma figura bem-vinda em Israel. Eles não querem o Lula em Israel. Persona não grata é alguém pelo qual o Estado de Israel tem repulsa. O Estado de Israel tem nojo e quer distância. Israel deu ao Lula o tratamento que os brasileiros deveriam dar. Tornou esse infeliz, esse cafajeste, esse ex-presidente, persona não grata. O que o Lula fez? Ao invés de recuar, ter o senso de humildade que o Brasil precisa, apesar dele não ter, e dizer, eu errei, me desculpem, não. Sabe o que ele fez? Ele retirou o embaixador do Brasil de Israel. Afinal de contas, o Itamaraty, na gestão PT, não tem mais voz. O Itamaraty simplesmente cumpre normas executivas impostas pelo presidente da República, que não entende nada de política externa, não entende nada de diplomacia, e retira o embaixador do Brasil de Israel. Um ato, inclusive, hostil no aspecto da diplomacia internacional. Um ato de reprimenda que demonstra a ruptura das relações entre os países, que até então eram co-irmãos. Um ato que rechaça tudo aquilo. E vale lembrar que quando nós tivemos a tragédia de Brumadinho, o único país que enviou soldados, enviou força aqui para salvar os brasileiros, foi Israel. Mas o Lula se esquece disso. Se esquece de todo o papel de Israel, de o que representa aquele Estado, para retirar o embaixador brasileiro. E aí, sabe quais outros países não têm embaixador em Israel? A Venezuela, por exemplo, a Coreia do Norte. É com eles que o Brasil se une nesse exato momento ao tirar o embaixador daquele país que está sendo vítima de um ataque terrorista. O Lula não entende nada de política econômica. O Lula não entende nada de diplomacia. O Lula é um pária mundial, se tornou piada no mundo. Até o Joe Biden, que já é um esquerdista à frente dos Estados Unidos, está mais alinhado com o mínimo de ética, que é manter relações com Israel, que o Lula. O Lula colocou o Brasil na ralé do mundo, no chorume da política mundial. É exatamente isso que acontece agora. E aí nós nos deparamos ainda com a Gleisi Hoffmann dizendo que o Estado de Israel é fascista. Afinal de contas, tudo que não concorda com a esquerda é fascismo. Essa é a retórica esquerdista. O Guilherme Boulos, por sua vez, que já defendeu a Palestina, fez essa declaração aqui na imprensa. Olha, Megali, eu não sou comentarista das falas do presidente da República. Ele teve 60 milhões de votos para estar onde ele está. Mas é um tema de campanha que está aparecendo aqui já. Eu não sou candidato a prefeito de Tel Aviv. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo. O Boulos, ele diz que não é candidato de Tel Aviv, que não é comentarista para comentar o que o Lula fala. Só que o Boulos comenta absolutamente tudo de tudo. Ele, que sempre é versado em todas as artes, de repente resolveu ficar quieto. Por quê? Porque é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Só que vale lembrar que o Boulos formou uma invasão aqui em São Paulo chamada Nova Palestina. Por que Nova Palestina? Justamente pelo alinhamento que ele tem com a Palestina. A imagem aqui ao lado mostra o alinhamento do Guilherme Boulos à Palestina. É essa gente que ele apoia. Ele se esconde da resposta porque sabe da força da comunidade judaica na cidade de São Paulo e quer ir lá, depois disso tudo, colher os seus votos, mesmo sendo um antissemita histórico, mesmo estando umbilicalmente alinhado com o Lula. Ele, inclusive, faz cosplay do Lula. Você pega o Lula 89, dá uma olhada do Lula em 89, e pega o Boulos, é a mesma coisa. Ele é um clone do Lula, basicamente. Só que aí agora tenta se esconder. Isso mostra a falta de caráter que a esquerda tem. Isso mostra o quão vil e torpe são essas pessoas. Quer uma outra pessoa vil e torpe? Tabata Amaral. Ela ficou brava com o Lula. Ela ficou muito brava com o Lula. E aí ela fez uma nota de repúdio. Abrindo aspas para Tabata Amaral.
Lamento profundamente o comentário feito hoje pelo presidente Lula. Comparar a guerra atual ao Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados pelo regime nazista, é errado e irresponsável. Ah, vá, sério? Nossa, ainda bem que ela falou, hein? Precisamos sim de um cessar-fogo urgente na Palestina e a liberação dos reféns israelenses. Quando se fala em um cessar-fogo na Palestina, fala-se em terminar a retaliação ao ataque que aconteceu em Israel. Ela relativiza o bombardeio que a Palestina fez em Israel. O número de vítimas é inaceitável, mas bombardear Israel é aceitável, Tabata? Mas falas como essa só alimentam com mais ódio essa tragédia que nos afastam de um fim. Legal, Tabata. E o pedido de impeachment que os parlamentares de oposição apresentaram em Brasília? Você vai assinar? Pedindo o impeachment do Lula por conta dessa fala? Aí não, né? Aí você fica quieta. Afinal de contas, o teu partido faz o vice-presidente do Lula. E você tem um alinhamento com o governo. Você é base do governo, Tabata. Você é base do Lula, Tabata. Você é base do PT. E por conta disso, você faz esse papelão ridículo, repudiando as falas, mas contemporizando o ataque terrorista a Israel. E você não assina o pedido de impeachment do Lula. Por quê? Por quê? Porque você é aliada dele. Você é o exemplo de Guilherme Boulos, você é o Guilherme Boulos sem barba, Tabata. Você é o Guilherme Boulos de saia. Você simplesmente quer colher os votos da comunidade judaica em São Paulo, sem ter respeito pela dor dessas pessoas, pelos familiares, pelos ancestrais deles que morreram, que foram vítimas do regime nazista. Vocês, Tabata, Guilherme Boulos, Lula, adoram apontar os seus dedos imundos e chamar todo mundo de nazista. Qualquer pessoa que não concorda com vocês é nazista. Só que aí vocês vão lá e atacam a comunidade judaica, atacam a memória dos judeus, atacam o Estado de Israel. Vocês são os verdadeiros nazistas. Um abraço e vamos processar tudo.